Olá pessoal, dentro da ideia da Cluster News de trazer informação de qualidade para o público investidor do Brasil, eu estou aqui hoje com o Oscar Frank, que é o economista-chefe da CDL, que vai nos dar uma visão da situação atual e a projeção para o ano 2020 na economia brasileira e como vai impactar na nossa vida, no nosso dia a dia, a mudança da taxa de juros. Então, Oscar, bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Uma alegria muito grande estar aqui contigo e com todo o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo agora. Só para contextualizar e responder um pouco da tua pergunta, claro que ela é bastante complexa, a gente poderia falar aqui sobre várias questões, mas a respeito de 2019 eu acabo definindo como um ano de frustração de expectativas. Exatamente. Foi isso que a gente teve, se esperava que nós fôssemos crescer algo em torno de 2,5%, 2,6%. No início de 2019, e o que a realidade nos mostrou é que essa taxa de crescimento vai ser em torno de 0,9%, 1%, que é basicamente uma repetição de 17 e 18. Mas aí me permite interromper, desde 2010, 11 mais ou menos, o janeiro sempre começava com uma expectativa gigante de crescimento. Exatamente. E tu sabe que para 2020 a gente está com um cenário bem distinto. Parece que o mercado ele já colocou uma aposta mais realista em termos de perspectiva de crescimento. Para o ano que vem está se projetando algo em torno de 2%. Geralmente, se começava a ajustar com um pouco mais de força a questão das previsões para o PIB, ali por março, por abril, quando já saíam alguns dados, mas agora parece que o pessoal entendeu, não, a gente tem que tratar isso de uma forma um pouco mais realista. Uma série de coisas aconteceram nesse cenário econômico do Brasil, especificamente sobre taxa de juros, sobre taxa Selic. Claro que a questão o fato de nós estarmos crescendo pouco auxiliou a nós termos uma taxa de juros ainda menor do que se esperava há alguns meses atrás, mas nós tivemos dois grandes componentes que, no meu entendimento, favoreceram isso. O primeiro deles foi a aprovação da reforma da Previdência. A busca pelo equilíbrio fiscal é algo absolutamente essencial, isso dá um horizonte de médio e longo prazo para a questão de sustentabilidade das contas públicas, então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, em função de uma desaceleração econômica global, os países desenvolvidos começaram também a reduzir taxa de juros. Então nós tivemos aí uma conjunção de fatores que favoreceram, que criaram esse ambiente para que nós tivéssemos uma taxa de juros ainda mais baixa. Se imaginou que a gente fosse estacionar ali naquele 6,5% do ano passado, mas houve essa série de eventos, essa série de acontecimentos que fizeram com que nós tivéssemos uma taxa de juros mais baixa. E tratando um pouco dos efeitos, né, do que a gente pode esperar a respeito de taxa de juros mais baixa. Em primeiro lugar, que isso é absolutamente vital para o país, isso reduz custo de endividamento do governo, das pessoas físicas, das empresas. Segundo, que aumenta a viabilidade dos projetos econômicos, então se alguém está fazendo um plano de negócios, naturalmente essa taxa de retorno que se é calculada fica mais atrativo, né, para um investimento produtivo. Então isso é importante. E o terceiro ponto, que é muito importante e que acho que diz respeito bem aqui ao nosso business, que é o seguinte: bom, isso vai incutir nas pessoas a necessidade de buscar uma educação financeira. Por quê? Até não muito tempo atrás, as pessoas simplesmente sentavam nos instrumentos de renda fixa e esperavam por aquele dinheiro se multiplicar, por aquele capital apresentar ganhos muitas vezes mirabolantes. E eu sempre digo isso, que é uma questão, é um hábito perverso que a gente herdou da nossa época de hiperinflação. Sem dúvida, claro. Então nós tínhamos aí instrumentos que faziam com que as pessoas conseguissem se proteger da inflação e ainda obter um ganho real bastante significativo. Agora a situação é completamente distinta e a gente precisa entender o quão benéfico isso é para o país, porque nós temos, e a ideia é exatamente essa, porque essa perspectiva de manutenção de taxas de juros baixas por mais tempo é migrar esse capital da renda fixa para uma renda variável ou para um investimento produtivo. Quando isso acontece, tu sai de uma situação de rentismo e vai para algo que é produtivo, que ajuda o país, que gera renda, que gera emprego e que gera retorno para o investidor. A gente também precisa pensar nisso, né? Quem está buscando diversificar, quem está buscando uma nova alternativa, também quer obter seus ganhos, também quer se destacar em relação à média, não quer ganhar só uma taxa Selic da vida. Eu sempre digo que eu acho que a gente está preparando o terreno, está assentando as bases para colher algo melhor logo ali na frente, algo que nós tínhamos um pensamento e as políticas que eram executadas eram focadas
essencialmente no curto prazo, e agora, apesar de a gente adotar uma série de ações que deprimem a atividade econômica, que seguram o PIB no curto prazo, mas eu acho que a gente está preparando essa ambiência para colher algo muito melhor logo ali na frente. Eu acho que a questão toda aí de expectativa e perspectiva, eu concordo plenamente. O que não me faz muito sentido é, num ambiente que tu tem uma queda de juros impressionante, no Brasil nunca ocorreu isso antes. Eu lembro de período de faculdade que as expectativas de retorno em cima de projetos, uma coisa estava no livro, né? Indústria do petróleo tem que render 15% ao ano, vamos dizer assim. E só que a inflação no Brasil era um troço absurdo naquela época, então não tinha conversa entre números numa realidade externa. E hoje a gente tem uma taxa de juros que é praticamente, ou melhor dizendo, ela é plenamente civilizada. Né? Agora, por que não se reflete ainda em bom humor claro na sociedade com a perspectiva de ter geração de emprego em seguida, retomada de investimento, coisa que não tem? Por que essa economia social, né, não está respondendo com essas mudanças no excelente pergunta. E eu vou te responder utilizando principalmente os índices de confiança do consumidor. Esses índices de confiança eles são compostos por duas grandes características. A primeira delas é a situação atual, como o consumidor está vendo a situação dele hoje e o que ele espera para o futuro. E sempre quando ele diz a respeito da avaliação sobre a situação atual, a coisa ainda está muito difícil, está muito complicada. E ele sempre espera algo melhor para o futuro. Então, quando ele observa uma taxa de desemprego ainda elevada, a grande maioria dos empregos sendo gerada a partir de postos de informalidade por conta própria, que os salários da economia seguem crescendo acima da inflação, mas não é uma taxa de crescimento significativa, e que as coisas ainda estão demorando, estão patinando um pouco, é óbvio que ele vai ter ainda e vai carregar algum grau de incerteza. E eu sempre digo, muitas vezes esse consumidor tem o dinheiro no bolso, mas ele não desembolsa. Não desembolsa, claro. Por quê? Se ele tem o cálculo, a lógica econômica, faz absolutamente todo sentido. Se ele, de algum modo, espera e pondera, calcula que ele tem uma probabilidade razoável de ser demitido amanhã, na semana que vem, no mês que vem, ele simplesmente não vai gastar. Ele vai adotar um comportamento previdente, precaucional. Então ele vai segurar tudo que ele puder e não vai gastar. E economia, como a gente sabe, depende de giro. Se não tiver giro, a economia não funciona. Então eu acho que é mais ou menos por aí. A gente precisa principalmente melhorar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele responde com defasagem com relação ao PIB. Claro. Né? Todos os indicadores mostram isso de maneira muito clara. Por quê? Porque a gente tem algumas rigidezes existentes no mercado de trabalho, o custo de contratar e de demitir ainda é relativamente caro no nosso país. A propósito disso, tu mencionaste que o salário continua crescendo um pouco acima da inflação. Não faz sentido nenhum no ambiente de milhões e milhões de desempregados e de uma economia que não cresce há 10 anos. Então, é que aí Isso já não é um sintoma da nossa doença, vamos dizer assim? Exato, excelente, boa percepção. A questão é a seguinte, né? Eu mencionei anteriormente a questão da massa de salários, a massa de salários real, já descontado na inflação. Muito desse ganho, ele se dá por duas vias, né? Primeiro, porque a gente tem controlado muito bem a inflação, né? A inflação vem desacelerando nesses últimos meses. E um segundo ponto é que o salário médio da economia vem respondendo, embora lentamente, mas muito por conta desses trabalhadores que têm uma ocupação mais precária, né? Que não estão necessariamente ligados a postos que apresentam uma produtividade mais alta. Claro. Então, a gente precisa separar muito bem na realidade. A gente tem uma questão conjuntural que faz com que a gente desfrute de alguns pontos que são positivos para a nossa economia, mas depois que a gente recuperar um pouco, que a gente passar a crescer os nossos 2 e poucos %, a gente vai esbarrar naquelas questões estruturais que eram os nossos problemas lá atrás. Né? Quando se falava ali naquelas sondagens, os principais problemas enfrentados pelo comércio, pelos serviços, pela indústria. Falta de trabalhador qualificado. A gente vai voltar a esbarrar nisso. Questão tributária. Esperamos que seja encaminhada com uma reforma tributária bastante abrangente. Enfim, infraestrutura. Tem uma série de questões que precisam ser resolvidas para que a gente sonhe com uma taxa estruturalmente mais alta de crescimento econômico. Claro, tem uma questão conjuntural, nós temos uma ociosidade muito grande no nosso parque produtivo, taxa de desemprego muito alta, então gerar um crescimento é mais fácil. Claro. Né? Porque a gente tem também uma base de comparação mais baixa. Então tudo isso nos ajuda, mas depois a gente tem um desafio. E diversificar dinheiro migrando, capital migrando da renda fixa para investimentos produtivos, isso particularmente me anima, me traz
vamos dizer assim, um otimista moderado sobre o que a gente pode esperar para 2020 em diante. Uma das coisas que é importante, fundamental no negócio, ou melhor, na migração de investimento de renda fixa e vamos dizer assim, o tradicional do brasileiro, que é poupança, CDBs de banco, essas coisas assim que a gente sabe que praticamente não acompanha a inflação nesse contexto. Com a queda da taxa de juros, o pessoal parece que está despertando para a necessidade de investir em risco. Uma das coisas que saltam como claras é: não podemos nos animar pelo crescimento da massa de salário por conta de tudo que tu mencionaste até agora. Agora, a projeção para 2020, além de disputar com a renda fixa e disputar com os modelos tradicionais de investimento, dá para ter uma certa esperança de melhoria de renda, mesmo que localizada, para ter mais renda disponível para investimento em 2020? É uma mudança potencial com essa queda da taxa de juros ou não? Sim, porque ajuda a diminuir o fardo, o custo financeiro do endividamento, então naturalmente sobra mais recursos dentro do orçamento das famílias, então isso é interessante. Também a gente não pode se iludir porque ainda nós temos uma renda média baixa aqui no Brasil. Então tem toda aquela questão dizendo, mas o Brasil é a 8ª, 9ª economia do mundo. Mas quando a gente pega um indicador de PIB per capita, então tem muito a avançar ainda. E muitas vezes a gente cai naquela questão da armadilha da renda média, que vários países já caíram, e das dificuldades que se tem para expandir, para avançar. E quando a gente fala de questões estruturais, tem todo um fundamento em função disso, de que cada vez menos a gente vai depender de mão de obra e cada vez mais de produtividade. Sim. Tivemos uma janela excelente em termos de bônus demográfico, de quantidade de pessoas entrando no mercado de trabalho que a gente perdeu. Perdemos. Então, eu sempre digo que essa talvez seja a nossa principal desgraça, ou seja, enquanto a gente teve uma janela favorável, a gente deixou de ser rico. E agora o nosso trabalho é muito mais complicado. A dose de sacrifício e tudo que vai ser feito e que precisa ser feito para que a gente sonhe com algo um pouco melhor no futuro vai ser muito mais complicado, vai ser muito mais difícil. Eu li um estudo que diz que os Estados Unidos vão ter um novo bônus demográfico ao redor de meados da década de 30, de 2030. A questão por conta de da imigração. Essa é uma possibilidade, né? Se tu não tem uma grande taxa de natalidade no povo, essa talvez seja a alternativa, né? Uma imigração que garanta aí lá na frente uma oferta de trabalho mais elevada. É impressionante como essa questão demográfica chama atenção, né? Se a gente for parar para analisar, por exemplo, 1960, cada mulher tinha em média 6 filhos. Hoje é em torno de 1,8. E caindo, né? E caindo, entendeu? Se cai mais. E as pessoas também vivendo cada vez mais. Naturalmente vai haver uma preocupação também com a questão previdenciária, de não contar com INSS para se garantir ali uma renda no futuro. Então as pessoas também vão precisar pensar nisso. Resumindo, é ruim ficar velho antes de estar rico. Resumidamente sim. Ok, e voltando para a questão do investimento, o nosso foco é despertar o interesse pelo investimento produtivo. O investimento em empresas nascentes, em venture, em risco, aceitando como um fato da vida a relação entre risco e recompensa. Como é que tu vê o cenário para 2020, assim, nesse aspecto específico? Redução de taxa de juros, o mercado de trabalho ainda é estrito, quer dizer... Dá para dizer que uma alternativa importante como alavanca de crescimento é a migração do dinheiro para investimento? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Quer dizer, quem aplicar em risco, além de estar fazendo um benefício próprio pelo potencial de retorno, vai também estar abrindo espaço para melhoria econômica. Por si só, mesmo em um ambiente deteriorado, eu acredito que isso é interessante, ou seja, a diversificação ela vale tanto para um cenário relativamente benigno para o qual nós estamos caminhando, tanto para um cenário também mais complicado. Então, diversificação é fundamental, ela é importante em qualquer cenário econômico que a gente esteja vivendo. Tá? O que acontece? Falando exatamente dessa relação risco-retorno, eu acho que ela se mantém favorável enquanto o governo estiver perseguindo com sinceridade uma agenda de reformas. Então, enquanto isso estiver caminhando, eu acho que o retorno tende a ser muito positivo. Tá? Isso vai minorar o risco e tende a majorar o retorno dentro, claro, né, de limitações, porque a gente tem também um cenário internacional que encontra-se bastante complexo, várias questões que precisam ser endereçadas, então
guerra comercial entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e União Europeia, Brexit, desaceleração econômica em alguns países emergentes. Então tem várias questões aí que estão no radar e que acabam interferindo. Agora, se a gente fizer a nossa lição de casa... Já ajuda muito, né? Com perseverança, isso ajuda demais. Então, reforça ainda mais a possibilidade de ganhos de quem realmente buscar essa estratégia, ou seja, buscar diversificar, buscar vários tipos de instrumentos para que esse capital renda e atue em favor de quem está poupando. Do nosso caso e de quem está lidando com, principalmente tem experiência de tratar com empresas do exterior, e a gente tem feito um esforço de se manter atualizado com o que está acontecendo no mundo. O que é mais assustador, no meu ponto de vista, é a nossa defasagem em relação à absorção de tecnologia e também a absorção de novas maneiras de os negócios se efetuarem. Por exemplo, é certo que a economia de compartilhamento, como essas experiências que estão acontecendo no mundo, Uber, Airbnb, tudo, jamais poderia surgir no Brasil, porque nós temos toda uma estrutura fiscal e trabalhista, engessada, e de trabalho e engessada, tá? Então, o nosso estágio atual de reformas já feitas nos permite projetar que PIB potencial, vamos dizer assim, e que expectativa de redução desse desemprego que vai impactar na nossa renda futura? Bom, em termos de PIB potencial, eu acho que essa é uma excelente pergunta também a ser respondida. Eu ainda vejo a taxa de crescimento ainda pequena. Para todo o potencial que nós temos, eu vejo ainda pequena. Por quê? Porque nós temos ainda uma taxa de investimento que é muito baixa, bem mais baixo do que países emergentes, ou seja, que tem um estágio, um grau de desenvolvimento semelhante ao nosso. E temos também, principalmente, né, quando a gente vai falar de sustentabilidade ou crescimento a longo prazo, uma questão de educação que está extremamente defasada em relação a outros países. Então, se a gente vai pegar por qualquer métrica, por qualquer teste internacional como o PISA, a economia brasileira está nos últimos lugares. Em termos de qualidade da infraestrutura, o Brasil está numa posição vergonhosa. A questão de ambientes de negócios, facilidade de se abrir uma empresa, fechar, um dos piores do mundo. Claro que a gente conseguiu avançar em termos de MP da liberdade econômica, a gente espera que isso produza efeitos benéficos para a nossa economia, mas a verdade é que a gente ainda está lá atrás. Então, todas essas questões que pesam, que determinam muito para o nosso PIB potencial, a própria questão demográfica também, que vai jogar contra nós agora, isso faz com que o nosso PIB potencial seja relativamente baixo. Não sei dizer, não estimei, mas algo aí em torno talvez de 1,5% a 2%, que para toda a nossa potencialidade, para o nosso estágio de desenvolvimento, é muito pouco, é muito baixo. Se nós não fizermos então as reformas, certamente o Brasil é um país fadado à pobreza. Exatamente, 1,5%, não mais do que isso. A gente até pode gerar um estímulo de curto prazo, mas vai desequilibrar o lado macro. Aí vai gerar inflação, vai gerar problema em balanço de pagamentos. Isso aí, mais ou menos, é o seguinte: estagnação de renda, tu não aumenta a renda per capita. Exatamente. É praticamente o crescimento ali demográfico, né? Então tu fica estagnado ali no 0 a 0, né? É só quem entra no mercado de trabalho. Então, isso é muito pouco, isso não é geração de riqueza. E se a gente for parar para analisar, Sérgio, não é algo tão difícil assim. Sim, porque se a gente gerar, e a mágica está aí, é sustentação de taxas de crescimento econômico. Então, se a gente crescer algo em torno de 2,5% a 3% por um período de 25 anos, período de uma geração, não é um prazo tão longo assim, a gente dobra a nossa renda per capita. Dobra a renda per capita. Então, a gente fica 2 vezes mais rico. Basta imaginar isso para qualquer pessoa que esteja no Brasil. A gente fica rico como o Chile, mais ou menos, que os caras estão quebrando tudo. Tem várias questões, né? Não é nada nem tão preto nem tão branco. Claro, tem as nuances, assim, tem uma classe lá que observou menos ganhos do que outras, né? Então... Mas o conflito distributivo é para isso que tem congresso. Exatamente. Ali é o fórum para se discutir essas questões. Né? Mas uma coisa que me chama a atenção do que tu está colocando também é, se nós temos a metade da renda per capita do Chile e o nosso trabalhador gasta 2 vezes mais do que o chileno para transporte, ou mais até, acho que é 28%, se eu não me engano. Isso não dá um senso de urgência no pessoal? Deveria. Esse é um ponto Deveria. importante. Então é por isso que a gente deveria perder pouco tempo com questões polêmicas, com opiniões que basicamente não levam a nada, que não contribuem para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento. Então esse é o senso de urgência que muitas vezes me preocupa e que faz com que
a gente tem aí um certo grau de cuidado quando vai fazer algum tipo de projeção, algum tipo de análise para o futuro. Porque a gente não sabe a extensão, a gente não sabe qual que é a capacidade que a gente tem de arruinar os nossos próprios esforços que a gente fez, né, com tanto afinco. Então, deve acontecer. Então, a gente espera sempre que isso avance com cada vez mais força. Uma das coisas assim, que tem me chamado a atenção, principalmente na imprensa de fora, principalmente americana, a preocupação deles com os STEM, né? Os formados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E ontem, casualmente, eu estava vendo na imprensa nossa aqui apresentando como positivo a evolução dos matriculados em nível superior nos últimos anos. E aí eu comecei me chamou a atenção pelo fato de que os nossos matriculados estão longe de carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e nós temos um déficit brutal. Isso também é um fator que nos projeta uma insegurança de crescimento no futuro. Absolutamente. Então a gente, na sua grande maioria, forma profissionais que estão preocupados na distribuição da riqueza e não na criação e na geração de mais riqueza. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida, absolutamente toda a diferença. Então... Até tem um número que me chamou a atenção, que eu acho que a China produz 650 mil ou 600 mil engenheiros por ano, que é muito provavelmente 10, 12 vezes mais do que o Brasil. Imagina. Então, se considerar que a diferença entre população não é tão grande assim, já apontam vamos dizer assim, uma perda de capacitação relativa que é preocupante. Exatamente. Esse que é um ponto que é fundamental. Assim, para ir já encaminhando nosso encerramento, Oscar, a legislação nossa, de maneira geral, ela é anti-empresa, anti-empresário e anti-inovação, de maneira geral. Até que ponto já se tem estudos para poder definir como é que isso impacta na inovação em si? Por exemplo, como eu mencionei, a questão da economia de compartilhamento, que jamais poderia surgir no Brasil. Outras coisas também. Agora até está se fazendo um esforço de liberação via sandbox do Banco Central e outras coisas. Mas o fato é, nós temos uma pressuposição negativa em relação ao novo. E isso nos torna menos inovadores. E hoje é a economia do conhecimento. Até me causa um pouco de estranheza o nosso apego a algumas indústrias que envelheceram, né? Petróleo, carvão aqui no Rio Grande do Sul e outras, assim, né? Até que ponto, assim, do teu ponto de vista, até que ponto a nossa legislação nos impede de inovar ou pelo menos põe um ônus demasiado na inovação? Esse é um ponto. Não é a única causa que explica estruturalmente isso, mas ela impõe, sim, barreiras. Então nós temos várias questões que favorecem o surgimento de um monopólio, de um oligopólio, ou seja, que são contra a competição, que são contra a essência do que é uma economia de mercado, uma economia capitalista, e todas aquelas questões que nós discutimos anteriormente que fazem com que o nosso crescimento potencial seja mais baixo. Especificamente nessa parte aí de P&D, enfim, de pesquisa e tecnologia e tudo mais, que é absolutamente fundamental para se gerar um crescimento mais alto, nós vemos várias variáveis que apresentam correlação com o nível de riqueza dos países. Então, por exemplo, geração de número de patentes, formação, a participação lá dos engenheiros, de técnicos em relação ao total que se é ofertado para o mercado. Então, tudo isso está relacionado com o grau de desenvolvimento das nações. Então, sem sombra de dúvidas, enquanto essa legislação ela não for flexível para poder se adaptar a essa nova realidade, essas novas transformações, a fazer com que os agentes livremente busquem soluções, então a gente Fica difícil, né? então a gente vai estar com aquela mentalidade basicamente da nossa Constituição de 88, né? Pensando que a economia funciona daquela forma, né? Que é tudo extremamente rígido e cada vez mais a gente corre o risco de ficar para trás, porque a gente observa isso no nosso próprio dia a dia. As transformações elas se dão em um ritmo cada vez mais intenso. Então se nós não tivermos devidamente preparados, principalmente também do ponto de vista institucional, para que se fomente, para que se gere essa ambiência, bom, aí a gente vai amargar a questão da pobreza, né, com muito mais destaque do que em outros lugares. Agora, para encerrar, que aposta tu tem para juros no ano que vem? Como é que tu vê o cenário, PIB, juros e desemprego, empregabilidade? Para quem não sabe, eu trabalho então na CDL Porto Alegre e nós participamos do relatório Focus do Banco Central. Então a gente coloca lá as nossas apostas periodicamente. Nesse momento, a nossa aposta está em Selic a 4% ao ano para o fim de 2020. Então, o que o mercado... Que é a mediana?
Arrojado. A mediana do mercado hoje, tá? Então, espera por mais uma redução de meio ponto percentual na taxa Selic, sair de 5 para 4,5, e aí se manter nesse patamar ao longo de todo o ano de 2020. Eu, né, creio que vai acontecer ainda mais 2 cortes de 0,25 no ano que vem, nas reuniões de fevereiro e de março, e aí se mantém assim até meados de 2021. Exatamente precisar quando que pode haver aí o início de um leve aumento de taxa de juros, realmente ainda isso não entrou no meu radar, mas acredito que seja em meados de 2021. Então, o cenário é esse. Com relação a PIB, eu acho que ainda 2% de crescimento tende a ser o nosso teto. Eu não acredito que uma questão de demanda reprimida ou algo que venha a acontecer que seja muito positivo nos coloque num patamar muito maior do que esse. Então, talvez aí 1,8%, 1,9%. Claro que vai acabar sendo a maior taxa de crescimento desde 2013, se concretizar, mas ainda, ponderando por tudo que aconteceu, a nossa maior recessão em mais de 100 anos, 2015, 2016, ainda vai ficar aquém de todas as perdas que nós tivemos. Então, esse é um ponto. Juros, PIB... E emprego? E emprego, bom, emprego acompanha basicamente o ritmo da atividade econômica. Então, a tendência é que a taxa de desemprego siga caindo, que a gente gera um pouco mais de empregos formais. Só para ter uma ideia, em termos de estimativas que eu já tive acesso, uma taxa de crescimento de 2% ao ano tende a gerar algo em torno de 900 mil empregos formais no CAGED. Esse ano a gente vai fechar em torno de uns 600 mil, 550 mil mais ou menos. Então aceleraria um pouco, claro, né? De novo, deveríamos estar crescendo muito mais. Claro. Taxa de desemprego vai acompanhar isso, mas a gente ainda vai ter uma taxa de desemprego bem mais alta do que a nossa taxa natural, né? Ou seja, aquela taxa que não provoca pressões inflacionárias ou deflacionárias. Ainda seria quanto hoje no Brasil? Eu não vi nenhuma estimativa nesse sentido, mas eu acho que em torno de uns 9%. 9 e poucos por cento. Faz sentido? 9% não é muito alto isso? É que teve toda aquela mudança que a gente saiu lá da antiga PME, né? Pesquisa Mensal do Emprego, e foi para a PNAD. Aí ali a gente avançou. A gente chegou a ter, antes da crise, uma taxa de desemprego ali pela PNAD, que é a pesquisa que a gente tem hoje, é inferior a 5%. Porque os americanos estão em 13,5% hoje? 13,5%. Também é uma situação excepcional, né? Ainda assim, eles, ao longo dos tempos, se for olhar, eles ficam em torno de 4,5%. Isso. É uma taxa, eu acho que a taxa natural está em torno disso, 4,5%, 5% para a economia americana. E aí tem várias questões, inclusive demográficas, né? Tudo isso, e aí diferem de realidade para realidade. Então, é verdade. Acho que é basicamente isso. Essas são as minhas apostas, os meus cenários base para 2020. Ok. Bom, acho que com isso a gente tem uma visão clara de cenário, tendência. Queria agradecer ao Oscar por ter dividido esse espaço comigo aqui e lembrar que potencial o Brasil tem. Só cabe a cada um de nós fazer a sua parte, investir, trabalhar, produzir. Obrigado a todos. Oscar, obrigado. Obrigado, Sérgio. Conte comigo aí sempre e até a próxima. Até a próxima.